Olá a todos! Somos do curso de TADS, Tecnólogo e Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Nosso grupo é composto por mim, Flávia Salles, Guilherme Gomes, Isabel Lígia e Cláudio Novo. Nós iremos apresentar na disciplina Sistemas Operacionais com a orientação do professor Dr. Ricardo Jacaúna. Nossos subtópicos são comunicação entre processos, troca de mensagens e barreiras, escalonamento de processos e twins e problemas clássicos de IPC. Agora eu vou falar sobre a comunicação entre processos. A comunicação entre processos é um conjunto de mecanismos que possibilita a troca de dados e de recursos entre programas ou processos separados. Os processos eles não ocorrem de maneira independente, eles precisam de uma comunicação entre si para poder processar um dado. Então, no caso, o processo B ele só pode processar um dado a partir do momento em que o processo A ele se comunica com ele e avisa que pode passar adiante. Porque se eles ambos forem processar o mesmo dado, pode dar algum erro que eu vou falar adiante. Os chamados condições de corrida. Ela ocorre quando o resultado de uma operação depende da ordem ou do tempo em que múltiplos processos ou threads executam suas ações. Em alguns sistemas operacionais, os processos podem compartilhar o mesmo espaço de memória. E isso permite que eles acessem e modifiquem esses dados. Quando dois ou mais processos eles tentam acessar e modificar esses dados simultaneamente, ao mesmo tempo, sem o devido controle, o resultado pode dar nas condições de corrida. Então, digamos que o processo A, processo B, processo C e processo D, eles tentem acessar o mesmo dado que está entrando no processo A. A partir desse momento, ocorre algum bug onde todos eles são cancelados para prevenir erros futuros, né? Agora, falando sobre a região crítica, ela é a parte do código responsável por proteger dados que podem ser acessados por processos concorrentes, e eles evitam as tais condições de corrida. Ela garante que apenas um processo por vez pode acessar e modificar dados. Porém, apesar de ela evitar as condições de corrida, elas não ajudam efetivamente na parte do funcionamento dos processos. Para chegar numa boa solução entre tudo isso, é necessário satisfazer 4 condições. A primeira é que 2 processos nunca podem estar simultaneamente em suas regiões de críticas. 2, nada pode ser afirmado sobre a velocidade ou sobre o número de CPUs. 3, nenhum processo executado fora da sua região crítica pode bloquear outros, né, cada um no seu espaço. E 4, nenhum processo deve esperar eternamente para entrar em sua região crítica. Agora falando da exclusão mútua, é uma técnica de sincronização usada para evitar condições de corrida e protege a região crítica, né? Antes de acessar a região crítica, os processos devem adquirir um bloqueio, chamado mutex, do recurso e garante que outras threads, ao tentarem acessá-lo, terão que esperar. Então, no caso, ele é tipo uma chamada em espera, exclusão mútua. É importante ressaltar que existem outras técnicas para evitar as condições de corrida, sendo elas espera ocupada, dormir/acordar, semáforos, mutexes e monitores. No caso, a espera ocupada é uma técnica onde o processo ele fica verificando se uma condição foi atendida. Então, no processo A, ele está processando algum dado, ele fica verificando para ver se já terminou o tempo todo até que ele, de fato, termine. Dormir/acordar é uma técnica de sincronização onde o processo dorme até que a condição seja atendida. Então, digamos que o processo B ele esteja esperando o dado do processo A. Enquanto esse dado não foi atendido, a condição não foi atendida, então ele fica adormecido. E quando o processo A ele finaliza, o processo B vai lá e acorda e começa a processar também. Semáforos é uma estrutura de dados usada para controlar o acesso a recursos compartilhados. Ele pode ser binário ou contável. Então, ele fica ali controlando os dados, os processos e qualquer um que pode modificar e acessar aqueles dados. Mutexes, tipo de semáforo binário utilizado para garantir que apenas um processo ou threads tenha acesso a um recurso compartilhado por vez, né? É um tipo de semáforo. E os monitores, é uma estrutura de sincronização que combina semáforos e variáveis de condição, permitindo o acesso exclusivo a dados compartilhados e o controle do fluxo de execução entre processos. Então, é uma forma mais complexa de controle desses dados e desses processos. Irei falar sobre trocas de mensagens, que é o método de comunicação entre processos, IPC. Não usam memória compartilhada. Existem 2 tipos de operações, que é o send, que é destino e mensagem, e resave, que é origem e mensagem. O funcionamento. O emissor, ele envia e o receptor, ele recebe. Pode ser síncrona, espera a resposta, assíncrona, que continua executando. Usa ACK e números de sequência para evitar perdas. Um exemplo do dia a dia seria aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram, Message, SMS, que envia e recebe mensagens entre usuários.
Dando continuidade, irei falar sobre barreiras, que é o mecanismo de sincronização entre processos ou twins, onde todos devem alcançar um ponto comum antes de continuar uma execução. Sobre o funcionamento. Cada processo executa sua parte da tarefa. Quando termina, espera na barreira, o último processo chega, libera todos os outros. Um exemplo do dia a dia seria jogos online, como um Free Fire, né, que tem que esperar todos ali ficarem prontos para iniciar a partida. Também como corrida de revezamento, né, que cada um espera a sua vez para correr, e entre outras formas. Meu nome é Guilherme Gomes. Eu vou apresentar sobre o escalonamento, o processo de escalonamento. E, bom, eu vou falar sobre sobre o que é o escalonamento. O escalonamento de processo é um conceito fundamental na computação que se refere ao gerenciamento da ordem em que os processos são executados pelo processador. O objetivo dele é otimizar o uso do processador e minimizar o tempo de espera do processo, no caso. Os tipos de escalonamento são o escalonamento de curto prazo, onde ele decide qual processo será executado em seguida pelo processador. O escalonamento de longo prazo, que decide quais processos serão admitidos no sistema e quando serão executados. Escalonamento de médio prazo, que decide quais processos serão suspensos ou retomados. Os algoritmos de escalonamento, eles são o First Come, First Served, que é o FCFS. Ele executa processos na ordem em que chegam. O Shortest Job First, é o SJF, que executa o processo mais curto primeiro. Curto que eu quero dizer sobre o tempo de processamento. O Priority Scheduling executa os processos com base na prioridade. Por alguma ocasião, um atributo adicionado nele que traz um significado de prioridade. Round Robin, que é o RR, que executa os processos em rodadas, com tempo limite para cada processo. Os objetivos do escalonamento é minimizar o tempo de resposta, que é reproduzir o tempo que os processos levam para serem executados, maximizar a eficiência, que no caso é maximizar o uso do processador, e garantir que todos os processos sejam executados de forma justa e sem privilégio. Sobre exemplos de processo, eu vou citar um exemplo de escalonamento, que no caso seria um computador que esteja querendo selecionar um processo, e digamos que o usuário esteja usando o escalonamento FCFS, que no caso esteja sendo usado, e digamos que tem o processo 1, processo 2 e processo 3, onde eu irei substituir por P1, P2 e P3. O processo 1, ele leva 10 minutos para ser executado. O processo 2, ele leva 5 minutos para ser executado. E o processo 3, 8 minutos. Se, no caso, usar o algoritmo de FCFS, que é o que está sendo usado, o processo 1 vai ser o primeiro, não por causa do tempo, mas por causa da ordem de chegada, já que o FCFS ele trabalha com a ordem de chegada. É como se fosse uma fila em estrutura de dados, como se fosse uma fila, onde o primeiro que entra é o primeiro que sai, e assim por diante. É assim que funciona o FCFS. Ele não é tão eficiente quanto os outros exatamente por causa dessa seleção de chegada. Não seleção de período, de tempo ou de prioridade, como os outros que foram citados aqui. Que, digamos, o que executa o processo mais curto primeiro, o SJF, ele poderia trabalhar primeiro com o que tem um prazo bem menor, sendo o de 5 minutos, que é o P2, o P3, que era o de 8 minutos, e o P1, que era o de 10 minutos, sendo o último. Então ele seleciona por tempo, por
por quem vai ser processado mais rápido. No caso, esse seria um dos motivos de usar o SJF e porque o FCFS não é tão eficiente quanto os outros. Oi, eu sou o Cláudio, irei falar sobre os problemas clássicos de IPC, problema do jantar dos filósofos e problema dos leitores e escritores. O problema do jantar dos filósofos é o seguinte, tem 5 filósofos numa mesa redonda, onde tem 5 talheres, e cada filósofo tem um prato de espaguete, e a única regra é que, para comer o prato de espaguete, precisa de 2 talheres. Todos eles sentem fome ao mesmo tempo. E como cada um vai conseguir só pegar um talher, vai ter um deadlock, ou um impasse, no caso. Uma das soluções que podem ser efetuadas é numerar cada um deles para cada um deles usar 2 talheres. Sendo que um acaba, passa para o próximo. Para passar para o segundo problema. O problema dos leitores e escritores. Onde os leitores, como está descrito, eles leem o que tem no banco de dados e escritores modificam o que tem no banco de dados. A regra é o seguinte: leitores podem entrar vários de uma vez, vários podem ler. Mas no caso do escritor, ele tem que estar sozinho, não pode ter leitores naquele banco de dados. O problema é o seguinte, vamos dizer que tenha um dia que está lotado esse banco de dados de leitores. O escritor ele não pode modificar aquele arquivo naquele momento. E ele também não pode ficar esperando, vamos se dizer, o dia todo esperando a boa vontade. Então, uma das soluções que poderiam acontecer é de criar horário, até um certo horário, para ler o que tem naquele banco de dados, no caso. O resto do tempo que não estiver ativo, os escritores vão poder modificar. Na primeira situação, a gente consegue ver que a gente tem que usar os objetos de maneira onde não tenha defeitos, no caso. E na segunda, a gente tem que criar uma situação que seja justa para ambas partes, que não dê prejuízo para uma das duas, no caso. Concluímos que os principais mecanismos permitem que o sistema operacional gerencie múltiplos processos eficientes, organizados e seguros. Os conceitos que falamos não são só teóricos, estão presentes em tudo, desde aplicativo de mensagens até sistemas científicos complexos. Compreender como os processos se comunicam, como eles se organizam e também como eles enfrentam as dificuldades é entender o coração do sistema operacional moderno. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, ao professor Jacaúna e à professora Dora pela orientação e ao meu grupo pela dedicação e esforço de cada um. Muito obrigada a todos!